hoje é uma noite, digamos, também especial, porque muitas pessoas vão celebrar essa virada do ano, as conquistas, as dificuldades, e aí a gente tem a ceia de Ano Novo com alguns alimentos que são tradicionais, digamos assim, né? E na lista a gente tem a lentilha, a carne de porco, a romã, que graças a Deus aqui na nossa região tem muito quintal com pé de romã, né? Eu adoro. E agora, como que a gente pode aproveitar os benefícios, não só hoje, mas também o ano todo? Como incluir na nossa alimentação? Eu convidei a querida Isabela Queiroz, que é nutricionista, está com a gente aqui hoje. Seja bem-vinda! Eu te agradeço o convite. E que 2025 seja vibrante, assim como você está aqui comigo agora, viu, Ótimo. Isabela? Sim. Então, a gente tem esses alimentos que são riquíssimos em nutrientes, como a lentilha. E a gente estava conversando na redação que muitas vezes a lentilha parece que ela é tão... Deixada de lado? Deixada de lado, né? E ela é tão gostosa. Eu adoro. Inclusive, depois que eu aprendi a fazer o caldo de lentilha, eu prefiro do que a própria feijoada. Mesmo? E, inclusive, a lentilha... Ó, lentilha, ervilha e feijão estão no mesmo grupo, né? O grupo das leguminosas. Certo. Que, inclusive, é rica em fonte de proteína vegetal. Então, muitas pessoas, inclusive as que estão enjoando aí de carne, né? Mas todos nós precisamos de uma quantidade legal aí de proteína no dia a dia. É interessante começar a mesclar com proteínas vegetais. E a lentilha é, assim... riquíssima em proteína. Então, é uma boa. Ah, não gosto de comer. Num caldo, por exemplo, ou sopa. É uma delícia também. Mas pode colocar no arroz, por exemplo. Arroz com lentilha. Sim, fica uma delícia. A questão, eu sempre falo, é deixar o paladar infantil de lado e começar a experimentar novos alimentos. Porque senão fica uma alimentação muito sonsa, né? Exatamente. Sempre com os mesmos alimentos. E a lentilha é calórica? É bem pouquinho, é igual o feijão também. Numa quantidade, por exemplo, de 100 gramas, a gente tem aí cerca de 80 calorias. É bem pouco. Então, para quem está no processo de reeducação alimentar, é super indicada. Excelente, até porque a lentilha, além de ser rica em proteínas, ela também é rica em fibras. Então, aí nós temos dois fatores que vão contribuir para a saciedade e o controle do peso corporal. Então, é excelente. Arroz é legal? É, né? Nutricionalmente falando, é muito bom. Só que ele é melhor ainda quando combinado com uma leguminosa, especialmente o feijão. E para quem não gosta do feijão, casar com a lentilha. Fica ótimo. Depois você me passa esse caldinho. Isso é difícil de fazer? Não, né? Não. É, faz não? tudo na Refoga, panela de pressão. Tempero. Não, panela de pressão rapidinho, tempera e pronto. Tá pronto o caldo? Põe folha de louro. Adoro. Mas fica bom demais. Só perde quem não faz. Né? E é isso que você falou, abrir o paladar para alimentos que são tão bons pra gente. A gente está mostrando ali algumas imagens, temos o ovo ali, né? Carne de porco. Né? A gente parece que também. tem algumas épocas em que a carne de porco ela vem com mais presença à nossa mesa. Sim, sim. Inclusive as pessoas, por exemplo, elas desconsideram a carne de porco, só que é uma excelente opção, inclusive porque tem cortes que são magros, né? Como, por exemplo, o pernil. Então, o lombo, quer dizer, é interessante fazer, né? Que aí pode fazer assado com suco de laranja, temperar com outras ervas, né? E aí fica super delicioso e suculento e com poucas calorias. Você falou do suco de laranja, posso colocar também um abacaxi no lombo? Pode, melhor ainda, né? Porque aí também o abacaxi, por ser muito suculento, contém menos calorias e fora que é docinho, então dá uma quebrada, né? Ali fica uma comida mais agridoce, bem legal. Então o lombo é uma carne magrinha que a gente pode levar também. Sim, lombo. E variando ali no nosso cardápio, como você falou, para não enjoar e para também ter a diversidade de nutrientes. Que aí chega o final do ano, tem sempre os que gostam de churrasco, por exemplo, né? Mas é interessante optar por outros tipos de carne, como o lombo, peixe, né? E fazendo toda essa variação aí, porque mesmo no fim de ano é possível fazer as contenções de danos e aí a galera não desce ladeira abaixo. Exatamente. E começa 2025 triste, né? Por conta do peso. Aí vem toda aquela coisa. Quer fazer uma pergunta para Isabela Queiroz, está conosco? Você que está aí, né? Então, mande. 998971000 é o nosso WhatsApp. Estou vendo ali, eu sou apaixonada naquela fruta. Se o pessoal puder voltar um pouquinho, é a romã. Você sabe que outro dia eu passei em algum ponto aqui de Uberlândia, que a minha memória agora vai me trair, mas estava lotada de romã. Quase bati na casa da pessoa. E o pessoal acha tão sem graça. Mas eles não sabem da importância que ela tem, né? Questão de frutas, os estudos mostram que apenas 20% da população brasileira consome fruta, é uma vergonha. E aí a gente vê que, proporcionalmente a isso, né, desproporcionalmente, o que acontece? Aumento de peso. Porque justamente pouca fruta na alimentação
Então as pessoas não consomem a quantidade de fibras que é necessária. A romã, né? Então pode fazer o chá, suco. O suco é maravilhoso. Pode até comê-la naturalmente mesmo, né? Tem como variar, fazer receitas e incluí-la. Então, por exemplo, a questão do suco, do chá, até mesmo para auxiliar aí na hidratação no dia a dia, né? Só que é só por falta de conhecimento, porque quando a gente entende a importância dela, e as pessoas começam a incluir na alimentação. Eu adoro. E o que eu falei, a gente tem aqui na nossa região essa facilidade de um quintal com pés de romã. Então é só catar lá, apanhar, como diria minha avó, apanha ali a romã e traz para alimentação. O suco, ele tem um aroma de rosas. Sim, é uma fruta que dá para você aproveitar tudo, inclusive o caule, né? Fazendo o chá. Porque é justamente na polpa e na casca da romã que a gente tem uma concentração maior aí de bioativos funcionais, né? Como antioxidantes e vitamina C. Que ao longo do tempo e junto com uma alimentação saudável, contribui para quê? Prevenir Alzheimer, prevenir alguns tipos de cânceres, como câncer de pulmão, pele. Gente. Câncer de mama também. Câncer de mama também, né? Eu amo a romã e quero incluir mais na minha alimentação vale a esse pena, ano. vale a né? pena. E a gente tem as frutas secas, a gente tem as nozes, né? Também são muito boas. Às vezes as pessoas também não sabem como incluir na alimentação. Quantidade, o que usar. Ou então exageram, né? Tem os que não comem e os que comem exageram. Então, questão, por exemplo, das frutas oleaginosas, né? As castanhas em geral são excelentes, até porque elas são ricas em gorduras boas, como o ômega 3, né? Então, ajuda na saúde cardiovascular, prevenindo doenças, né? Como infarto, enfim. Agora, qual que é a ressalva? São frutas muito saudáveis? Sim, porém tem que tomar cuidado com a quantidade, porque elas são muito calóricas. 1 grama de gordura tem 9 calorias, então dos macronutrientes, as gorduras são as mais calóricas. Então, logicamente, as frutas oleaginosas são mais calóricas, mas dá para fazer associações saudáveis. Por exemplo, num lanche da tarde, incluir com iogurte, né? Sempre com uma fonte de proteína. Queijo. No jantar também, ainda mais agora no fim de ano, as pessoas gostam, mas é sempre fazendo associação com outros alimentos. Não ficar exclusivamente, por exemplo, castanha de caju é uma maravilha, né? Então, associa com proteína. Com proteína. O queijo, coloca no peixe, no lombinho que vai fazer hoje. Ótimo. E aí, para a gente poder fechar, essa questão dos 20% me assusta muito, porque é muito pouco, né? Como é que a gente faz para incluir essas frutas na nossa alimentação? Por que essa resistência, Isabela? Pois é, assim, é a falta de exposição ao alimento. Então, uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, quando a gente vai em hotel, o interessante é que sempre tem as frutas expostas, cortadas, né? Tudo prontinho. Tudo prontinho. Isso chama atenção até para aquelas pessoas que não têm costume, vai lá e coloca pelo menos um pedacinho de uma fruta. Em casa a gente tem que fazer isso, né? Envolve um pouco mais de tempo, mas vale a pena. As pessoas estão com uma alimentação ruim por preguiça, em alguns casos, de descascar, ir lá e preparar o alimento. Eu gosto de um dia na semana já preparar tudo, que já deixa tudo picado, guardadinho nas vasilhas, na geladeira, né? Que isso facilita no dia a dia. E aí dá para levar para o consultório, né? Para quem quiser levar para o trabalho, é questão de organização. Parar de desculpa, né? Exato. E exposição. Não adianta em casa ter alimentos super fáceis e práticos de comerem, como os fast foods, né? Coisas mais industrializadas, mas aí a fruta nunca tem. Olha lá a fruteira, às vezes nem tem a fruteira em casa, né? Nem tem, fica lá, tudo vazio. Fica vazio, aí não dá, né? Aí não dá. É preciso cuidado. Eu acho que um dos planos que a gente pode renovar para esse 2025, né? É esse cuidado com a gente. Esse cuidado ele tem que ser renovado todos os dias. Não dá para se segurar em desculpas né? E quando a gente associa o benefício à fruta, a possibilidade da gente comer é maior, porque as pessoas gostam de coisas que prometem uma cura, algo milagroso. Só que se elas enxergarem as frutas assim, elas entendem que a longo prazo é a romã, qualquer outra fruta que elas gostem, trará esses benefícios a longo e a curto prazo. Então é a forma como a gente enxerga os alimentos também. Muito obrigada pelas suas dicas. Eu te agradeço. Feliz ano novo. Obrigada para você conto também, com tudo você de bom, viu? aqui no Você. Opa, 2025 super aqui. Também esse programa super lindo. Acolho, muito obrigada, viu? Obrigada. Isabela Queiroz, ela que é nutricionista com a gente aqui. E daqui a pouquinho nós vamos conversar, Isabela, sobre a questão do planejamento financeiro. Porque se eu tenho uma meta de viajar, de melhorar a minha alimentação, eu preciso primeiro olhar para esse dinheiro, não é? Então, fica comigo porque vai ser ótimo, tá? Eu vou e volto, não sai daí.